Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, com grande alegria hoje nós celebramos com toda a igreja a festa da dedicação da Basílica de Latrão. E porque toda a Igreja Católica, a Igreja do mundo inteiro, está celebrando uma igreja, celebrando o aniversário de dedicação de uma igreja. Porque esta igreja, ela é importante para nós cristãos católicos. A Basílica de São João de Latrão é a catedral do Papa, ou seja, é dali que o Papa governa toda a igreja, é dali que o Papa conduz a caminhada da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E por isso hoje nós celebramos de forma festiva esse momento de dedicação desta igreja. E qual é a história desta igreja, da Basílica de São João de Latrão? Esta igreja, ela é a igreja mais antiga de Roma. Por quê? Lá nos primórdios do cristianismo, enquanto os cristãos eram perseguidos, e isso até o ano de 313, Constantino, que era o imperador de Roma, junto com Vicínio, escreve um documento que se chama Edito de Milão, e nesse documento Constantino e Vicínio determina que a partir daquele momento eles iriam viver em paz com os cristãos, e os cristãos poderiam manifestar a sua fé. Com esse documento, também a religião católica passa a ser a religião oficial do Império Romano. E aí Constantino, como um cristão católico, e Helena, mãe de Constantino, que é Santa Helena,
caminham junto com a igreja e ambos dão de presente ao Papa um palácio. O palácio do imperador é dado ao Papa, à igreja, que é o Palácio de Latrão. E esse palácio é transformado pelo Papa da época em uma igreja, uma basílica. Por quê? Até antes de 313, os cristãos eram perseguidos, eram mortos, e por isso precisavam se reunir para celebrar a Eucaristia nas catacumbas, fora da cidade, escondido, porque não podia se manifestar a fé publicamente. A partir de 313, com o Edito de Milão, os cristãos então podem se reunir na igreja para rezar. E aí esta igreja, que era o palácio e se torna igreja, é o lugar em que os cristãos se reúnem para celebrar a palavra e a Eucaristia. E se torna então esta a igreja mais antiga da cidade de Roma. Quando nós assistimos uma missa do Papa na televisão, nós vemos que o Papa sempre celebra suas missas dentro da Basílica de São Pedro ou ali na Praça de São Pedro. A Basílica de São Pedro não é a igreja mais antiga do mundo e nem é a Catedral do Papa. As celebrações do Papa eram acontecidas na Basílica de São Pedro. Por quê? Porque dentro da Basílica cabem 6.000 pessoas. E também porque ali está o corpo do apóstolo São Pedro. Só que a igreja, como eu disse a vocês, a igreja principal de Roma é a Basílica de São João de Latrão, porque é a igreja mais antiga, porque é ali que os primeiros cristãos se reuniam para celebrar depois da liberdade do Edito de Milão. E esta igreja é para nós o ponto de unidade da nossa fé, porque ela é a igreja cabeça e mãe das outras igrejas, porque é dali que o Papa governa, é dali que o Papa rege todas as outras igrejas do mundo. E esta igreja então se torna para nós a cabeça e a mãe da nossa comunhão, da nossa unidade como igreja, corpo de Cristo. E hoje, ao celebrar a dedicação, uma igreja, quando ela é dedicada, ela é inteiramente consagrada como um lugar de culto e de oração. Portanto, a partir do momento em que uma igreja ela é dedicada, ela se torna verdadeiramente, e nada pode tirar isso, a não ser o rito de dessacralização, essa igreja se torna um espaço sagrado. Nada pode acontecer nela a não ser a celebração da Eucaristia. E aí é importante nós entendermos isso como igreja. Igreja, quando nós falamos, a nossa mente não pode parar somente na igreja de pedra que nós estamos acostumados. A igreja de pedra é o lugar aonde nós nos reunimos como irmãos, como família de Deus, para partilhar a palavra e para partilhar a Eucaristia. A igreja é a casa de Deus, porque Deus habita nesse local. Ali, presente,
corpo, sangue, alma e divindade na Santíssima Eucaristia. Por isso, a igreja é a casa de Deus. E todos os nossos templos, a partir do momento em que tem a presença real de Jesus Eucarístico, é a casa de Deus. E também a nossa casa de oração. E nós entendemos que a igreja não é só o templo de pedra, mas a igreja também é cada um de nós. A partir do nosso batismo, nós nos tornamos templos e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós nos tornamos, como é dito na leitura segunda de hoje, santuários de Deus, porque Deus habita em nós. E aí, hoje, celebrando essa festa da dedicação da Basílica do Ladrão, nós aprendemos duas lições com o mistério celebrado com a liturgia de hoje. Primeiro, a partir de uma frase do Evangelho: o zelo por tua casa me consumirá. Como seguidor de Jesus Cristo, como católico, todos nós temos o dever de zelar, de cuidar da igreja templo. É responsabilidade nossa, de batizados, de católicos, zelar pela casa de Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que fazer de tudo para que esta casa de Deus, nossa casa, seja bem cuidada, bem protegida, bem mantida dentro das nossas capacidades. Por isso que, como cristão católico, nós temos que ter como princípio da nossa vida essa frase do Evangelho: o zelo por tua casa me consumirá. Eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar, sabendo que não é só responsabilidade daquele que administra uma paróquia, mas é responsabilidade de todos nós cuidar da casa de Deus, assumir os compromissos e cuidados da casa de Deus. E também para nós, quando falamos do cuidado da casa de Deus, nós sabemos que aqui e qualquer outra igreja católica que nós entrarmos é um lugar de respeito. Portanto, quando eu vou na igreja, eu não vou na igreja com qualquer roupa. Quando eu vou na igreja, sobretudo antes da missa, ou se eu estou aqui para rezar, eu não venho aqui para ficar batendo papo. Eu não venho aqui para ficar conversando, colocando a fofoca em dia. Se eu venho na igreja, aqui é o lugar do encontro com Deus, do maior momento do encontro com Deus. E todas essas coisas, e mais outras que eu não falei, atrapalham o nosso encontro com Deus. Por isso que aqui eu venho para rezar, eu venho com roupa decente. Eu não vou me apresentar diante de Deus com uma roupa ofensiva. E principalmente se eu tenho dúvidas se eu estou bem vestido ou não, eu olho para a minha roupa e falo: se você é mulher, será que Nossa Senhora se vestiria assim? Se eu for homem, eu olho para a minha roupa e falo: será que Jesus se vestiria assim? Eu venho aqui não para conversar, não para brigar, não para competição, mas eu venho aqui para amar, servir e adorar a Deus, me alimentar da palavra, me alimentar da Eucaristia. Essas práticas, essas atitudes me faz ser um zelador
da casa de Deus. Sem contar que é dever nosso também ajudar a manter materialmente a casa de Deus. Segunda lição que nós aprendemos. Eu disse a vocês que todos nós somos templos e morada do Espírito Santo. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo habita em nós, habita no nosso coração. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus chega no templo, olha a bagunça que está lá no templo, pega o chicote e desce o chicote nas costas de todo mundo, derruba a mesa dos cambistas, faz uma transformação ali. Quando Jesus entra no nosso coração, seja por meio da palavra, seja por meio da Eucaristia, quando ele entra no nosso coração, o que ele encontra? Ele está encontrando no nosso coração, como estava o templo de Jerusalém, uma bagunça, onde os ladrões estão se fazendo presente, onde o mal está fazendo presente, a corrupção está se fazendo presente. É isso que Deus tem encontrado quando entra no nosso coração, na nossa vida. E aí nós lembramos aquilo que nós ouvimos na leitura segunda de hoje, quando Paulo escreve à comunidade de Corinto e diz assim, logo lá no versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Vós sois esse santuário. Quando nós permitimos que o pecado domine sobre nós, quando nós permitimos que o mal domine na nossa vida, quando nós não vivemos a palavra, os mandamentos, a vontade de Deus em nossa vida, o que nós permitimos? O nosso santuário, nosso templo santo de Deus, pedras vivas, igreja viva, que é cada um de nós, seja profanado, seja destruído, e não se torne lugar da morada de Deus. Por isso que ter a certeza de que Deus está e mora aqui neste lugar é claro para nós, porque ao chegar e olhar a capela do Santíssimo, ali nós temos a certeza que está Jesus vivo presente na Eucaristia. Mas principalmente precisa ser o nosso esforço para nós sermos santuário de Deus, testemunho. E santuário, sendo um pouco redundante, santuário é um lugar santo. Portanto, de nós deve exalar a santidade. Santidade no nome de Deus. Porque Deus, na sua presença trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, habita dentro do nosso ser. Se Deus, e agora eu vou usar a tradicional, se Deus habita dentro de mim, portanto, eu tenho que viver como tal. Eu tenho que dar testemunho da presença de Deus no mundo. Por isso que é bonito e gratificante quando alguém olha para nós e diz: eu vejo Deus em você. Ou seja, nós estamos refletindo aquilo que nós somos, santuários, igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao celebrar esta festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, nós possamos nos colocar no nosso lugar de igreja viva e viver a comunhão, a unidade, como o nosso Santo Padre Papa Leão
com o nosso bispo Dom Eduardo, com o nosso padre e com toda a Igreja de Cristo, do qual nós fazemos parte e somos todos santos de Deus.